E estamos aqui ao vivo. Muito bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes do Marketing de Autoridade Podcast. Um lugar onde a gente sempre bate um papo muito gostoso com profissionais que se destacam nas suas áreas, ouvindo aqui essas histórias incríveis, se inspirando, aprendendo muito. E para dar aqui o pontapé inicial, dessa nossa segunda temporada, a gente tem aqui uma convidada mais do que especial e hoje o nosso papo é com a Andriele Pedroso, nutricionista, personal diet, mentora de nutricionistas, LinkedIn Top Voices, LinkedIn Creator, autora do 365 Ideias para Nutricionistas, consultora técnica da Atlética Nutrition, embaixadora da saúde Desinchar e mestranda em saúde da comunicação. Saúde da comunicação humana, né? Muito bem. Primeiro, bem-vinda, Andriele. Tudo bem contigo? Olá, Lourenço, a todos que escutam o nosso podcast também. Primeiro quero agradecer esse convite, fiquei muito surpresa, muito feliz. É uma honra estar aqui e contar um pouquinho da minha trajetória, poder auxiliar também outros profissionais que querem entrar nesse mundo do marketing digital. Como vocês todos são nutricionistas, sou um profissional da saúde, eu atendo em consultório. Hoje a maioria dos profissionais que eu atendo são online, mas eu consegui escalar muito meu negócio no meio digital e criando um método também que hoje eu utilizo na minha mentoria e que vale a pena a gente compartilhar um pouco com os profissionais que querem também entrar nesse mundo digital. Andriele, tu é muito novinha. Como é que tu tem essa bagagem tão grande? Como é que tu chega até aqui? Então, sem dúvidas, a mentoria foi o que me fez chegar até aqui. Por isso que eu fiquei tão estimulada a também auxiliar outros nutricionistas a entrar no mundo digital. Eu tive uma mentoria desde o início da minha carreira, mentoria de marca pessoal, que foi um divisor de águas na minha carreira. Porque, basicamente, eu não sabia como me posicionar. Eu tinha vontade, eu queria criar uma logomarca, queria fazer vários e vários cartões e distribuir pelas clínicas, mas eu não sabia como, de fato, ter um retorno desse investimento. Foi por meio dessa estratégia criada em uma mentoria de marca pessoal, foi com o Ricardo Dal Bosco, meu mentor, e também Juliana Fernandes, que é a sócia dele, jornalista. Com a mentoria deles eu consegui começar os conteúdos. Hoje já tenho uma marca aí de mais de 66 mil seguidores no LinkedIn, já tenho mais de 100 artigos publicados. Então, por meio da produção de conteúdo e basicamente todo esse alcance foi orgânico. Como você falou, eu sou hoje consultora técnica da Atlética, uma grande marca de suplementos no Brasil, embaixadora da Desinchar, também uma grande marca que agora está aumentando muito a esteira de produtos e trazendo mais conteúdos técnicos, conteúdos científicos. E eu também sou acadêmica, né? Sou mestranda em saúde da comunicação humana, estudando teleconsulta, justamente porque me apaixonei por essa área de tecnologia em saúde. E esse teu interesse por nutrição, da onde que surge nos primórdios, assim, da Andriele? Então, eu posso falar que eu sou um avatar transformado. Eu era uma pessoa, assim, com a Boa. autoestima lá embaixo, sempre muito para baixo, me sentindo mal por causa da minha aparência. E mesmo sendo teoricamente magra, eu era muito sedentária. Eu não conseguia subir uma escada sem ficar ofegante. Assim, nova, não conseguia subir uma escada, fazer uma caminhada sem ficar morrendo no final. E aí eu falei, nossa, isso não tá certo, isso não está nada bom. Minha alimentação era totalmente errada. E na mesma época, o meu irmão, que também é youtuber, poucas pessoas sabem, mas meu irmão tem um canal no YouTube, tem mais de 600 mil seguidores já. É o Andrew Pedroso, Ei Andrew, o nome do canal dele. Ele fala sobre moda masculina, sobre estilo de vida. E ele começou um projeto chamado Magro de Ruim. Magro e Ruim é um projeto que basicamente ele iria transformar os hábitos para conseguir ganhar massa muscular. A gente fala que é magro de ruim porque a gente come e não consegue engordar, não consegue ganhar massa muscular. E o meu problema era o mesmo, então eu entrei na onda dele e me apaixonei. Me apaixonei, falei, não, eu quero fazer nutrição porque eu quero que as pessoas tenham essa transformação de vida. Porque eu falo que a nutrição ela transformou a minha vida e eu queria que as pessoas sentissem o mesmo. Eu era uma pessoa, assim, muito indisposta para fazer as coisas, eu não queria sair de casa, me sentia mal. Depois que eu comecei a criar disciplina, eu aprendi que a disciplina ela transforma, a gente consegue alcançar tudo que a gente gostaria por meio da disciplina. Então hoje você perguntou, você é tão nova e já chegou aqui,
certamente a disciplina foi fundamental em todo esse processo, até para os meus próximos projetos. Eu sei que a disciplina é essencial, porque se eu não estiver todos os dias em busca do meu propósito, eu vou estacionar. Existem muitos profissionais no mercado e tem muita gente que tem medo da concorrência. Eu falo que a gente não precisa ter medo da concorrência, sempre terão profissionais no mesmo segmento, mas aqueles profissionais que se posicionam, eles sabem se posicionar e criar uma marca pessoal forte, eles são insubstituíveis, eles são incomparáveis. Então, por mais que tenham muitos nutricionistas, muitos profissionais de saúde, muitos profissionais de marketing, enfim, qual seja o seu segmento, mesmo que tenha muito profissional no mercado fazendo a mesma coisa que você, se você oferece um serviço diferenciado, se você tem um posicionamento forte, as pessoas escolhem você antes do seu serviço. É isso que eu aprendi em mentoria, é isso que eu passo em mentoria. E a nutrição me fez entender que eu precisava dessa disciplina. Então, eu fui disciplinada com a dieta, com os exercícios físicos, e isso se tornou um estilo de vida. Até hoje eu tenho essa meta de estar sempre cuidando da minha saúde e sendo uma influência positiva também para as pessoas que eu atendo. Disciplina é liberdade. Minha esposa tem, inclusive, tatuado na costela essa frase. Então, de fato, né, quando a gente consegue criar rotinas, quando a gente consegue trazer a transformação, né? Porque eu acho que a nutrição isso traz muito isso de positivo e a psicologia também, mas é que a gente tem muito a ideia de uma transformação que ela é feita de uma hora para outra, né? Então, eu sou assim, vou acordar de outro jeito. Mas ela exige uma disciplina, é um passinho de cada vez, né? É um micropasso e a gente vai ver isso a longo prazo, né? E é engraçado que a gente leva alguns hábitos de disciplina, muitas vezes na nossa vida, que a gente nem percebe, sei lá, escovar os dentes 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia e tá tudo bem, e se torna um hábito. Mas tem outras coisas, tipo alimentação saudável, uma meditação, ou, enfim, outros exemplos, que muitas vezes a gente não consegue deixar dentro da disciplina, né? A gente, é um esforço maior para isso. Sim, com certeza. E como eu falo, independente da área, se você tiver um propósito para isso, você souber o porquê, eu falo que tudo começa pelo porquê, até tem um livro que é Tudo Começa pelo Porquê. Eu devo até ter ele aqui, do Simon Sinek. Exatamente. É sensacional. A mensagem é sensacional. Porque muitas vezes as pessoas querem iniciar algo, elas iniciam muito motivadas. Só que elas param rápido, seja uma dieta, seja um projeto novo, seja exposição na internet. A gente às vezes tem vergonha, começa a publicar uns stories ali, vê que não tem muito engajamento, já para, fala, essa rede social não é para mim. Mas a pessoa não modificou a estratégia, ela não teve persistência para realmente validar aquele método, validar aquela forma de se expor, enfim. E tudo a gente vai aperfeiçoando. Então a disciplina, ela faz com que a gente tem essa motivação. A motivação, ela vem com a disciplina. Então, as pessoas começam com muita intensidade, muitas vezes elas param porque elas não sabem por que elas estão fazendo aquilo. Na hora do desconforto, na hora de não ter o engajamento que gostaria, de não ter o retorno que gostaria financeiro, a pessoa desiste. Então, certamente a gente consegue levar essa mensagem para a área da saúde, para a área do marketing, para tudo na vida. Não, e eu vou somar essa referência que tu trouxe do Simon Sinek com outra que é do Outliers, os Foras de Série, do Malcolm Gladwell. E que ele traz muito da repetição, né? A teoria de que tu precisa de 40 mil horas para se tornar especialista em alguma coisa, né? Então, ele diz sobre as horas de voo de um piloto de avião. Então, ninguém começa sabendo, né? Tu precisa trazer a repetição, tu precisa ir buscando cada vez mais conhecimento, botar na prática, testar para tu trazer, né? Virar um profissional fora de série no final das contas. Se chama os Fora de Série, em inglês é Outliers. Muito bom livro. Tá bom, tá bom. E queria perguntar assim sobre essa tua produção de conteúdo. Tu disse que tu fez toda uma mentoria de marca pessoal, de estratégia de marca pessoal, e daí tu começa a trazer conteúdos nas mídias sociais. Tu já começou no LinkedIn? Como é que é teu começo nessa história aí de produção de conteúdo? Bom, eu confesso que no começo eu fui muito teimosa, porque assim, hoje você pensa em nutricionista, pensa em profissional da saúde, pensou em nutricionista e marketing digital, a gente já lembra do Instagram.
Tem muita Exatamente. produção de conteúdo no Instagram. Eu pensava, essa é minha rede, eu preciso começar por lá. Na época, mesmo antes de ser nutricionista, na época de acadêmica ainda, eu tinha um canal no YouTube que era sobre nutrição, se chamava Papo Nutri, ele não existe mais. Mas eu já divulgava, às vezes, uma publicação ou outra, mas tinha um pouco de vergonha de aparecer no Instagram, aparecer no YouTube. Uhum. Já estava até monetizando o canal, então estava crescendo, assim. Mas eu precisava fazer essa transição. A minha linguagem no YouTube ela era muito direcionada para acadêmicos e uma nutrição muito básica, muito rasa. Posso falar que mais do mesmo, que a gente vê por aí. Eu queria me posicionar como uma profissional diferenciada e mostrar o meu valor, não só o meu preço. Porque quem é profissional da saúde sabe, as pessoas entram em contato com você, às vezes elas não dão nem bom dia. Já pergunta, quanto que é a consulta? Qual que é o preço? Quanto custa? E às vezes está fazendo cotação com outros profissionais, está tudo bem. Acontece que se você não demonstra o seu valor primeiro, você fala um preço que talvez seja um pouco mais caro, o dobro ou o triplo do concorrente, que a pessoa considera seu concorrente, dificilmente ela vai querer uma consulta com você se ela não vê esse valor. Então eu precisava entender como que eu iria vestir a minha camisa, posicionar a minha marca de uma forma estratégica para conseguir chamar a atenção do meu público-alvo, que na época era extremamente diferente do que é hoje. O que eu tinha de ideia antes da mentoria era atender o público de atletas, fisiculturistas, área de nutrição esportiva. Era isso que eu tinha na cabeça. Comecei no esporte, é esse que eu gosto, é esse que eu quero. Mas quando eu fiz a mentoria, expandiu a minha mente. Principalmente quando eu li aquele livro, O Herói Fora da Lei. Não sei se você já leu, já conhece. Ainda não li. Nossa, é fantástico, Lourenço. Vale muito a pena, porque ele fala sobre os arquétipos, o estudo dos arquétipos. E eu comecei a entender como que as marcas se comunicam e elas se tornam atraentes para as pessoas, por meio do posicionamento de comerciais, de cores. E aí eu entendi que mesmo antes de criar uma logomarca, mesmo antes de criar uma arte lá no Instagram, de fazer uma publicação, eu precisava entender com quem eu estou falando e como que eu iria falar para que a pessoa entendesse a minha mensagem. Porque o profissional da saúde, muitas vezes, ele tem o grave erro de achar que ele precisa ser muito técnico, falar muito termo difícil, científico, para as pessoas realmente entenderem que ele sabe o que está falando. É bem pelo contrário. Se você dificulta muito, as pessoas têm até medo de entrar em contato com você. Então, eu entendi na mentoria que eu precisava primeiro encontrar o meu público-alvo, entender o meu público-alvo. E que se eu voltasse para a área de nutrição esportiva, talvez eu demoraria muito tempo para conseguir o meu objetivo de me tornar uma referência nacional. Uhum. E aí, o que aconteceu? A gente mudou o público-alvo. Meu público-alvo passou a ser executivos. Pessoas que precisam de praticidade, de facilidade, pessoas que, mesmo fora de casa, elas precisam de algo prático para seguir. Porque não existia nenhuma nutricionista referência nesse assunto. Pesquisei por muitos lugares, principalmente no LinkedIn, que foi a minha rede principal, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas não tinha nenhum nutricionista comunicando com executivos. E é um público, nossa, gigante. Existe muita possibilidade de conversar com o executivo e não tinha nenhum nutricionista com alguma sacada nesse nicho, né? E o Ricardo Albosco, meu mentor de marketing pessoal, ele falou, você precisa iniciar pelo LinkedIn, porque é lá que o público executivo tá. Eu pensei, mas LinkedIn? Ninguém usa LinkedIn. Por que LinkedIn? E aí, o que aconteceu? Vou seguir o meu mentor, vou seguir o que ele está me propondo e eu fiz o meu melhor, desde sempre. Se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Isso eu tenho desde a infância, desde da família, assim, vim de uma família de empreendedores. Meus pais criaram a própria empresa, eles batalharam muito para conseguir o que eles têm hoje. Meu irmão também é empreendedor, além de youtuber, ele tem a marca própria dele, minha cunhada. Então, assim, são pessoas em volta que trouxeram essa influência positiva, que me apoiaram muito no começo, mas sem dúvidas, o que faz um profissional se destacar é o comprometimento que ele tem consigo mesmo. A mentoria ajuda, a influência das pessoas ajuda. Se você já tem ali uma lista de pessoas interessadas no seu atendimento, isso também ajuda. Mas o que realmente faz você se destacar no mercado é você ter esse comprometimento. E por isso que nós escolhemos o LinkedIn. Não tinha nenhuma nutricionista. Eu aceitei o desafio de ser a primeira nutricionista a comunicar não só com executivos, mas de uma forma frequente na rede, porque não tinha uma nutricionista que fazia isso lá na rede. E aí eu comecei a publicar. Quando eu comecei a publicar foi assim, a partir de hoje eu vou começar às 8 da manhã, sem dia para terminar. Então assim, desde o final de 2019, todos os dias publicando no LinkedIn.
de segunda a segunda, sem pausa para aniversário, para final de semana. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu lembro quando você Do nada, começou. né? Do nada. Eu lembro quando você começou, você ficava no final de semana escrevendo artigo, fazendo e-book, fazendo não sei o quê. Mas assim, hoje eu vejo quanto que essa disciplina recompensa. E as pessoas às vezes pensam que é do nada, como você falou, é sorte. Ela encontrou uma pessoa que ajudou, mas as pessoas nunca veem os bastidores. As pessoas não sabem as dificuldades que a gente passa e muito menos os erros que a gente comete antes de acertar. Então, no marketing digital mesmo, Lourenço, eu não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes são erros e acertos. Você tem uma estratégia para minimizar os erros, mas assim, cessar erros é praticamente impossível, porque a gente não tem como prever o futuro, né? A gente consegue ter estratégias para conseguir alcançar um resultado, mas as pessoas são imprevisíveis. E por isso que estudar o público-alvo é importante para você conseguir acertar o máximo possível. Então, nós Não. estudamos o meu público-alvo, começamos a publicar no LinkedIn. Eu falo começamos porque quando tem alguém que me ajuda, eu chamo de time, é o meu time. É isso. E, inclusive, Ricardo Albosco, que é o segundo autor do meu livro, 365 Ideias para Nutricionistas, são cards, basicamente, para que nutricionistas tenham inspirações diárias para publicar nas redes sociais. E, como você falou, sou nova, e eu tenho muitos sonhos ainda para conquistar. Então, o LinkedIn Top Voices, os prêmios que eu conquistei até então, são só o começo, com certeza. A gente vai chegar já no LinkedIn Top Voices e no livro, mas eu acho que algo que tu trouxe de muito legal, de novo, é nessa construção do dia a dia, né? E a gente, sim, comete muitos erros e muitos acertos, e eu gosto muito da analogia da autoescola, né? Então, ninguém sai dirigindo na autoescola, né? Primeiro tu senta lá, tu tem as aulas teóricas, depois tu vai lá pro carro, tu vai apagar o carro 300 vezes antes de conseguir botar na segunda marcha, e depois na hora da baliza tu derruba a baliza, sobe a calçada, e de repente parece que tu dirige sem nem pensar naquilo que tu tá fazendo. Então, estar em outros lugares é da mesma forma. Então, começar a construir conteúdo é isso, escreveu errado, errei o título, postei na hora errada. Então é uma sequência de coisas que tu vai aprendendo e de repente todo dia já tá saindo conteúdo com mais naturalidade, com mais facilidade. Um texto que tu demorava 4 horas para escrever, 2 parágrafos, começa a sair em 10, 15 minutos. Então tu vai entendendo já, né, o assunto que o teu público vai gostando e tudo mais. E eu acho que, de fato, e eu concordo contigo e com o Ricardo, é de que tu precisa ter uma... É Ricardo, né? Dal Bosco. Ah, tá. A gente precisa ter uma construção prévia muito sólida para que a gente comece a trabalhar na construção, nossa construção de presença digital, que é justamente, primeiro, o autoconhecimento, que é algo que eu gosto muito de trazer, além do conhecimento do nosso público, né? Então a gente tem que nos conhecer, entender aonde a gente quer chegar, os nossos propósitos, o porquê do que a gente está fazendo, para depois a gente entender o nosso público e de repente as coisas vão aparecendo. Até eu acho algo que é muito interessante, assim, quando a gente olha de fora e pensa assim, nutricionista fazendo conteúdo no LinkedIn não faz sentido. É a primeira coisa que vem na mente. Mas daí tu contando a história, a gente pensa, faz todo sentido, né? Faz total sentido. Porque tu tá entendendo, olha, é um lugar que ninguém tá explorando, o meu público tá ali, talvez o meu público não esteja no Instagram, ele está ali no LinkedIn, e eu vou ser a única, um oceano azul para mim. Então, quando tu conta a história, meu Deus, o sentido é total, porque tu tem esse autoconhecimento, tá conhecendo o teu público, e aquilo se encaixa de uma forma incrível. Né? Exatamente. Esse conceito eu acho fantástico. Oceano azul, oceano vermelho. Às vezes as pessoas querem ficar ali brigando com a concorrência. Né? O que a gente fez no início foi o marketing de flanqueamento, entender quais eram os meus concorrentes, quem de fato era concorrente, porque o profissional da saúde, geralmente nutricionistas, isso porque eu tenho contato com profissionais de saúde, tem aquela ideia de que vende o mesmo serviço, vende o mesmo produto, é meu concorrente. Nem sempre. Às vezes o nicho é totalmente diferente, a pessoa está se comunicando de uma forma totalmente diferente que você, então é importante entender quem são os gigantes, quem são seus concorrentes, para você, de fato, conseguir contornar a estratégia deles e encontrar o seu oceano azul. Então, nem sempre fazer o que todo mundo está fazendo, entrar na moda, fazer o que está na moda, é a melhor estratégia. As pessoas, às vezes, têm a ideia de que se está dando certo para todo mundo, dá certo para mim também. E não é bem assim, né? E quando tu começou essa produção de conteúdo,
tu sentiu que chegava para ti já um público de cliente? Isso demorou para chegar para ti? Digo porque o público que está nos ouvindo aqui provavelmente ou já iniciou essa sua jornada dentro do digital, ou está iniciando já a sua jornada inicial, e ainda tem essa dúvida, né? Quanto tempo eu vou demorar para conseguir conquistar meus primeiros clientes através disso, dessa estratégia? Bom, eu posso falar que em 3 meses, nem 3 meses, eu já recebi uma proposta, assim, muito interessante de emprego. E eu neguei. Uhum, Por quê? uhum, Porque era uma proposta de contratação. E a minha ideia, desde o início, era: eu sou profissional liberal, não quero ser registrada em uma empresa, ir lá bater cartão, nada contra quem faz isso, mas não uhum, era o meu perfil. Então, por isso que, exatamente o que você falou, a gente precisa se conhecer primeiro. Qual é o seu propósito? Quais são os seus valores? Essa proposta que você está recebendo, essa mensagem que você está recebendo, um parceiro, enfim, isso está alinhado aos seus valores, ao seu propósito? Porque nada adianta você estar tendo clientes, recebendo um pouco mais de dinheiro, se no futuro você não se sente realizado com isso. Então, eu vou muito no lado de qualidade de vida e realização profissional, tanto na minha vida, quanto das pessoas que eu atendo, das minhas mentoradas, porque o propósito é o que guia as nossas ações. E eu fiz, inclusive, uma sessão de valores e propósito com o Dr. Vitor Aguiar. Ele é hipnoterapeuta, parapsicólogo, profissional fantástico. E ele me fez entender que eu tenho um propósito de também fazer com que as pessoas se sintam especiais. Eu era uma pessoa muito tímida, Lourenço. Você não tem noção do quanto que eu era tímida. Sabe aquela pessoa que trava quando chega no frente público? Eu era uhum. aquela que me escondia no colégio porque eu tinha vergonha que as pessoas me vissem sozinha. Eu não gostava de me enturmar, eu ficava tremendo, chegava a gaguejar. E hoje eu acho até engraçado, assim, porque eu penso, nossa, o medo do julgamento ele faz coisa, né? Às vezes a gente paralisa pelo medo do que as pessoas vão falar da gente. O que que o meu público vai pensar? O que que minha família vai pensar? Os meus amigos de infância? Muitas pessoas não começam a publicar um pouco mais do seu trabalho, não começam a produzir conteúdo nas redes sociais porque tem medo da família. O que que a família vai pensar? O que os amigos vão pensar? E, de fato, nem sempre essas pessoas vão apoiar. Geralmente não apoiam. Principalmente se a pessoa nasceu com você e talvez está muito longe do sucesso que você está alcançando. Mas hoje eu me vejo assim como uma pessoa que evoluiu muito nesse sentido. Uma pessoa que era tímida, que tinha vergonha de falar em público, se tornou palestrante. Então, foi por meio do autoconhecimento, foi por meio da iniciativa. Eu falo que para você ser top of mind, para você estar no topo da mente das pessoas, do seu cliente, você precisa primeiro ter atitude. Nada adianta planejar, colocar no papel e você não ter atitude de iniciar, precisa começar. Mas de nada adianta também ficar perdendo tempo em lugares, enfim, com pessoas que só roubam a sua energia e você não consegue resultado. Então precisa ter uma estratégia. Tem que ter atitude, tem que ter estratégia e também a disciplina é fundamental. Sem constância a gente não consegue alcançar os resultados que a gente espera. Então, 3 meses, já recebe uma primeira proposta, mas daí as coisas aconteceram muito rápido. Tu disse que começou a produzir conteúdo em 2019, 2020 já é eleita Top Voices dentro do LinkedIn, sendo a primeira nutricionista no Brasil, pelo menos, eleita Top Voices dentro dessa mídia. Olha, para ser mais exata, em novembro de 2019 eu comecei a publicar conteúdo no LinkedIn. Em novembro de 2020, eu fui eleita Um LinkedIn ano. Top Voice. Um ano. Aí eu recebi isso aqui que é Olha aí. é o meu grande orgulho, que fica aqui em cima da mesa. E em novembro de 2021, eu fui convidada a fazer parte do programa LinkedIn for Creators no Brasil. Então, o reconhecimento da equipe do LinkedIn, de clientes que muitos eu consegui captar por meio do LinkedIn, outros também de outras redes sociais, eu busco fazer a cross-mídia, levar um pouco de Uhum. conteúdo para o YouTube, um pouco para o Instagram, Spotify, também tem o meu podcast, que é o Andrecast, mas o LinkedIn é a minha rede principal. Então, boa parte das pessoas que me acompanham desde 2019 foram convertidas agora, em 2022. Então, por isso que é Uhum. importante estar ali criando esse relacionamento todos os dias, porque conseguir chamar a atenção de marcas, da própria equipe do LinkedIn, de clientes, parceiros, convites para lives. Por exemplo, esse convite para essa live foi por meio do LinkedIn que eu recebi o convite. Exatamente. Então, você consegue criar uma vitrine que chama a atenção de marcas, parceiros, enfim. Então, é essencial ter essa constância. Às vezes as pessoas têm medo de continuar porque acham que estão perdendo tempo ou perdendo dinheiro.
eu tô investindo em tráfego pago, por exemplo, e não tá me dando retorno. Às vezes o retorno ele vem muito tempo depois. A presença digital, a construção de autoridade no marketing digital é a longo prazo. Você não pode esperar que em 3 meses, isso eu considero pouco tempo, você já tenha, não tem como comparar a sua autoridade, o seu posicionamento com outro profissional. Então, por isso que eu achei aquela oportunidade rápida, mas logo ali, 4 meses, já tinham clientes que vinham pedir cotação, já queriam fazer consulta, então foi e continua sendo muito estratégico para o meu posicionamento. E tu trouxe ali do teu próprio podcast, né? Eu tava dando uma ouvida antes de conversar contigo e vi que o primeiro episódio, acho que é começo de 2020 já, era sobre o que comer no avião, né? E daí tu trazia muito dessa possibilidade de conciliar uma vida profissional agitada de pessoas que têm muitas viagens com uma alimentação saudável. E de que era possível, sim, tinha como fazer. E daí isso fecha muito, né? Quando tu entende que o teu público-alvo é um público executivo, as ideias do que eu vou trazer de conteúdo, elas acabam brotando com mais facilidade. Se tu tem um público que é muito amplo, né? Então, eu vou falar de nutrição para todo mundo que gosta deste assunto. E tu não consegue trazer esse assunto com tanta especificidade e propriedade, porque o nicho ele te ajuda nesse sentido, né? Então, quando tu bota executivo, o pessoal que está ali dentro do LinkedIn, os assuntos vão brotando. É a viagem, é o executivo, o refeitório da firma, enfim, pode trazer muitas dessas questões. Sim, e claro que o cenário mudou muito. Eu falava bastante de alimentação fora de casa, de viagem, de avião. Pré-pandemia. Veio uma pandemia. E aí eu pensei, caramba, minha série de conteúdo já era, porque agora mudou completamente, ninguém tá viajando. Mas aí eu comecei a comunicar mais vários profissionais que estão em home office, que ficam mais ansiosos, que começaram a atacar a geladeira, começaram a engordar. Eu atendi pessoas que engordaram 30 quilos na quarentena, por causa de ansiedade. Então, esse tema, ele não é à toa que ele está tão em alta. Ansiedade, compulsão alimentar, também essa depressão, enfim. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Isso é um dado muito importante que poucas pessoas levam em consideração e que eu comecei a colocar isso mais em evidência. Saúde mental, ansiedade, a relação da alimentação com a ansiedade. Então, as pessoas começaram a ver mais essa importância. E do acesso do alimento dentro de casa, né? Muitas vezes no escritório, né, tu não tem o acesso tão fácil, tu tem que descer de andar para ir até o café. Ali tu tá a 15 passos da geladeira, da despensa, do armário, então... E ninguém tá te vendo, né? Então tu pode comer escondido, tu pode... Então, de fato, isso vai despertando essa ansiedade. As pessoas muitas vezes se enganam e pensam, nossa, eu não tô conseguindo controlar a alimentação. E daí começa a criar mais uma ansiedade. E aí começa a comer mais ainda. E cada vez mais se torna um ciclo vicioso, se torna uma bola de neve. Então, essa importância... O profissional da saúde tem que trazer esse conteúdo para a rede social. É o que me deixava muito preocupada, mesmo antes de começar a criar conteúdo, era ver que muita gente fala de nutrição, muita gente fala de saúde, mas poucos desses são profissionais da saúde. A maioria são pessoas que têm algum conflito de interesse, querem vender um produto, muitas vezes são produtos que não funcionam, que podem causar algum risco para a saúde, e estão lá divulgando. E cadê os profissionais da saúde que deveriam estar falando sobre saúde? E hoje a gente sabe que o marketing de conteúdo, ele não é só um favor à comunidade, um favor às pessoas que estão consumindo aquele conteúdo de graça, mas também as pessoas que querem encontrar um profissional, elas começam a criar um relacionamento com essa pessoa que eles acompanham, e isso também gera mais lucro para esse profissional, porque ele começa a captar mais clientes. Então, por isso que a gente se ouve falar tanto agora de marketing para profissionais da saúde, marketing no digital na área da saúde, porque realmente é um tema que está em alta e precisa estar. O profissional da saúde tem que estar na internet. É aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E tu fez essa, não vou dizer essa transição, mas esse complemento dentro da tua trajetória, que além de trabalhar com a nutrição, foi de começar a mentorar outros profissionais da área de saúde, principalmente nutricionistas, a também se posicionarem, né, dentro das mídias sociais, a fazerem seu marketing. Como é que isso surge para ti, esse posicionamento que tu tem no LinkedIn, esses prêmios te ajudaram
nessa trajetória aí? Sem dúvidas, o LinkedIn Top Voice eu posso falar que foi um grande marco na minha carreira, porque eu comecei a chamar a atenção de mais marcas, de mais parceiros e principalmente profissionais da saúde que queriam se posicionar e não sabiam como iniciar. E justamente como você falou, foi muito rápido. Em um ano, basicamente, eu consegui o título de primeiro nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. Então isso chamou a atenção de muitos profissionais que falaram, caramba, essa moça jovem tá fazendo o que no LinkedIn e conseguiu já um prêmio tão rápido. Então, é aquela questão, as pessoas às vezes pensam que você veio do nada, mas não valorizam a sua trajetória, às vezes não conhecem a sua trajetória. E era isso que ficava no secreto, as pessoas queriam entender o que você fez para conseguir tão rápido esse prêmio, para aparecer em emissora de televisão, para ser chamada para apresentar o programa Dicas da Nutri na TV Band. Eu tenho hoje meu quadro na Band, e as pessoas ficavam assim, não, eu preciso entender o que ela está fazendo. E eu comecei a receber muitas mensagens, principalmente de nutricionistas, por eu ser nutricionista, mas também de profissionais de saúde, conversei com médicos, conversei com psicólogos e terapeutas, enfim, fonoaudiólogos, pessoas que queriam entender um pouquinho mais como que poderiam começar a produzir conteúdo. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar. Dizem que o aquariano é assim. Eu não entendo muito de signo, mas dizem que o aquariano gosta de ajudar as pessoas. E aí eu percebi que tinha um mercado para isso. Conversando com meu mentor, que já tem experiência em 4 continentes, ele mentora muitos profissionais há muitos anos, tem muita experiência. Ele falou: você tem perfil para ser uma mentora. A gente só precisa estruturar a sua mentoria. E ele, inclusive, é um dos fundadores da Mentoring Academy, que é uma academia de mentores. Então, eu fiz a formação na Mentor Academy e isso me deu muita segurança para conseguir mentorar nutricionistas. Hoje eu consegui criar o meu método e, claro, que apesar de saber explicar como que foi a minha trajetória, você precisa ter um passo a passo. É isso que as pessoas precisam para conseguir colocar em prática. E essa mentoria também como mentora foi essencial na minha carreira como mentora de nutricionistas. E eu venho desenvolvendo aí não só a mentoria, mas também outros projetos, curso como embaixadora da We Consultórios Inteligentes, que é basicamente um acelerador de carreiras para profissionais da saúde. Criei um curso que é um marketing digital para profissionais da saúde com eles. Tem um livro em radar, isso é novidade, estou contando aqui, Segundo novidade. livro? Segundo livro. O nome é Boa. Posicionamento de Marca para Profissionais da Saúde, contando um pouco mais como foi minha trajetória e principalmente como que profissionais da saúde podem iniciar essa produção de conteúdo, como que eles podem de fato se posicionar na internet sem que eles tenham esse medo do julgamento, o que eles precisam fazer para também buscar o autoconhecimento. Então é um livro assim que eu adoraria ler mesmo antes de iniciar a minha trajetória, e eu tenho certeza que ajudará muitos profissionais também. E temos previsão já de lançamento desse segundo livro? Previsão é 2022, Vai ser mas esse ano ainda. esse ano. Assim, a ideia mesmo é que seja um lançamento presencial, mas não temos a data ainda. Mas com certeza, logo nas redes sociais será divulgado. Né? Para quem não me acompanha ainda, meu Instagram é andriele.nutricionista, é lá, primeiro canal que eu vou divulgar esse lançamento. Muito bem. E esse primeiro livro, que são dos cards com inspirações, dicas, como é que surge essa ideia? Como é que isso tem impactado aí os profissionais que estão tentando sua vida também de autoridade nas mídias sociais? Bom, posso dizer que junto a esse desejo, essa vontade de ser mentora, surgiu o 365 Ideias para Nutricionistas. Porque uma das principais dificuldades que as nutricionistas traziam era: eu não sei o que publicar. O que eu vou falar? Sabe? Elas falavam assim: meu, eu vejo que você faz publicação todo dia, mas se eu começar a fazer, eu acho que vai dar um mês e eu não sei mais o que publicar. Então, justamente o que você falou, de conhecer seu público-alvo, saber quais são as suas dores e os seus desejos, é importante para você criar essa trilha de conteúdo. Mas existem, sim, temas que são mais gerais na área da saúde, principalmente na nutrição, que você consegue se inspirar. Muitas das minhas inspirações vieram de revistas, artigos, livros que não eram relacionados à nutrição. Então, o que eu sempre falo nas minhas mentorias é o seguinte: pensa fora da caixa. Pensa além da nutrição. Começa a ler sobre tecnologia, sobre marketing, sobre, enfim, tendências do mundo não estão relacionadas à saúde, para você expandir um pouco mais seu conteúdo.
não ficar generalizado demais, mas inovar, fazer algo diferente, não que seja mais do mesmo. E foi assim que surgiu a ideia de ter um livro de bolso, pensar fora da caixa. Por isso que a gente fez uma caixa. Dentro da caixa. Exatamente. Mas tem que tirar da caixa para a ideia fazer sentido. Exatamente. Por isso que são cards, assim, ó. São temas. Para que 365 dias o nutricionista tenha inspirações. Que ele não fique pensando, o que eu vou publicar hoje? É só abrir a caixa e tem ali uma inspiração para ele criar o conteúdo. Então, a ideia é incentivar que nutricionistas tenham inspirações diárias e também tenham motivação para isso. Porque junto a esses cards, existem também dicas do Ricardo Alboz, que é o meu mentor de marca pessoal, sobre posicionamento de marca pessoal. E são dicas, assim, matadoras, que realmente fazem a diferença. A pessoa pensa, nossa, realmente, eu preciso começar hoje, preciso ter atitude. Então, é um livro fantástico, assim, para nutricionistas. Está disponível na Amazon. Para quem tiver interesse, pode acessar ali 360 ideias para nutricionistas. No meu Instagram tem o link direto para lá. Tanto no físico, assim, como no digital. Para quem tem Kindle, também tem a versão Kindle do livro. E com o tempo, a gente vai percebendo que a mente vai abrindo para captar essas ideias, né, que vão surgindo. Então, no nosso dia a dia, no trabalho, na clínica, no consultório, enfim, de repente, tu começa a pensar, essa dúvida aqui que esse cliente que nos trouxe, isso aí daria um bom conteúdo. Porque acho que muito o desafio que os profissionais hoje têm da produção do conteúdo é justamente esse domínio do conteúdo. Então, a gente pensar, eu vou falar sobre tal coisa. Mas isso todo mundo já sabe, né? A gente tem a ideia de que porque a gente sabe, as outras pessoas sabem. Muitas vezes, as coisas mais básicas que a gente tem de conhecimento não são necessariamente para o público que a gente quer atingir uma verdade ou um conhecimento que ele já tenha. Então, acho que um dos grandes desafios dos profissionais é baixar essa régua o que todo mundo já sabe para conseguir estar trazendo conteúdos, para criar e conseguir daí botar o radar para funcionar. E qualquer coisa que a gente no dia a dia a gente já pensa, isso aqui é um bom conteúdo, deixa um caderninho ali do lado para anotar, né? Então, isso vai despertando esse radar nosso. Quem convive comigo sabe que eu tenho o hábito de falar assim, isso dá um post. Sabe, quando você tá caminhando na rua, você vê algo assim, caramba, isso dá um post, deixa eu não estar aqui no bloco de notas. Ou às vezes na consulta, alguém deu uma pergunta ou uma sugestão de conteúdo genial, eu já anoto. Então, a ideia do 36510 e também de você ter inspirações que não estão relacionadas à área da saúde é justamente começar a ter esses insights. Nem sempre você precisa ler um artigo científico para produzir um conteúdo, nem sempre você precisa de um grande livro para produzir um conteúdo. Às vezes é uma dúvida do dia a dia, alguém perguntou alguma coisa para você na rede social, estudar um conteúdo. Então, a ideia de produção de conteúdo é agregar valor. Agrega valor antes de preço, que as pessoas vão começar a valorizar isso. As pessoas vão começar a ter o gatilho de reciprocidade. Ela vai entender o quanto você está disposto a ajudar ela antes mesmo de apresentar um orçamento. E isso vale muito mais do que você ficar colocando um anúncio, compre aqui, desconto disso, daquilo. Então, a gente via muito esses erros, né, de clínicas que só divulgavam desconto, só divulgavam os procedimentos e não tinham o hábito de estar produzindo conteúdo. Por isso que a produção de conteúdo é tão em alta. Os profissionais começaram a entender a importância disso, né? E deixa eu entrar num assunto talvez polêmico, mas é que muito dessa produção de conteúdo a gente vê, principalmente no Instagram, tem muita gente não profissional dando dica de emagrecimento, receita disso, daquilo. De que forma os profissionais, né, podem usar dessa sua autoridade, dessa sua formação, dessa sua propriedade para se diferenciar desse público não profissional, né? E como o público final pode garantir de que o conteúdo que ele está consumindo é um conteúdo sério. Eu acho que esse acaba sendo um dos desafios que a gente tem hoje com esse excesso de conteúdo que a gente tem nas mídias sociais, né?
Sim, existe muita informação na internet. Eu falo que o doutor Google é o concorrente direto do nutricionista, do profissional da saúde, Uhum, porque as pessoas têm o hábito de pesquisar na internet. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, o que que é? Pesquisa no Google. Ah, eu tô precisando emagrecer, que dieta que emagrece mais rápido? Realmente tem muita informação na internet, e muita informação que é confusa, muita informação que é errônea. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de informação demais. E o diferencial do nutricionista, do profissional da saúde, não é só aparecer de jaleco, não é só falar que tem um conselho por trás da profissão dele que rege, mas é realmente criar um conteúdo que seja fácil de compreender, mas com aquela veracidade, com uma fonte confiável. Então, o uhum, nutricionista, o profissional da saúde, ele precisa estar sempre acompanhando o que tem de tendência na profissão, o que existe de diferença naquele ano. Por exemplo, esse ano existe a nova rotulagem nutricional. Começa a valer a uhum, nova rotulagem nutricional. O nutricionista precisa estar antenado a isso para conseguir divulgar a população, para uhum, conseguir levar o que a gente chama de autonomia alimentar, estimular a autonomia alimentar. E o profissional da saúde, ele não tem uma abordagem restritiva demais, ele não tem uma abordagem direcionada a um produto específico, então você precisa comprar isso aqui, porque senão você não tem resultado. Ele não uhum. tem esse conflito de interesse com marcas, por exemplo. Ele divulga informação buscando essa autonomia. A pessoa tem autonomia para escolher, eu quero ou não quero. O benefício é esse se você fizer, mas se você não Uhum. fizer, você tem também esse prejuízo. Então, a importância do profissional da saúde na internet é trazer essa educação. Ele é um educador. Ele não direciona para um produto específico, para uma estratégia específica. Ele explica o porquê você deveria ou não fazer algo por bem da sua saúde. A gente consegue diferenciar quando a pessoa é tendenciosa, quando é um charlatão, o famoso charlatão na internet, ou se realmente ele estuda, ele sabe o que está falando. É. Aí tem. Mas ainda assim, né? Tipo, por mais que para algumas pessoas a gente ainda consiga fazer essa diferenciação do charlatão, eu acho que também o excesso de informação, esse acesso geral do digital, né? Pessoas de todas as idades, todas as classes entrando e tendo acesso, essa confusão ela acaba sendo mais difícil. A gente vê aí, não só, eu não estou falando só de consumo de conteúdo, mas também quando a gente fala aí de golpe, de troca WhatsApp, fotinho, manda Pix, tem de tudo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e o senso crítico na hora de estar consumindo esses conteúdos e procurar, de fato, pessoas que são capacitadas para isso, que a gente consiga confiar, conferir, né? Que que fazem um trabalho ali que é sério e bem feito. Perfeito. É isso que eu costumo dizer também. Desconfia de quem fica colocando um milagre na internet. Quem fala que algo é fácil demais é porque provavelmente está errado. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. Tipo assim, é isso que emagrece. A gente está Uhum. acostumado já com clickbait, né? Aquela frase de impacto que chama atenção. Perca 40 quilos em 5 dias. Assim, as pessoas acreditam, porque elas querem isso. Isso é Uhum. um desejo. O dever do profissional é também mostrar que isso pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. Eu já atendi muitos casos de pessoas que tiveram um transtorno alimentar por causa de dietas restritivas demais, por causa de produtos que compraram, tiveram vários prejuízos de saúde por causa de emagrecedores que compraram na internet, gastaram horrores Uhum. por busca de um resultado rápido. Então, também é aquela questão da ilusão. O profissional da saúde também fala muito disso. É a mesma coisa você querer comprar um iPhone 13, né, o último lançamento aí, Uhum. por valor de um iPhone 5. Vai vir É um muito, tijolo na caixa. é muita ilusão. Então, a mesma coisa acontece com alimentação saudável, com estilo de vida. A gente precisa ter disciplina em tudo, voltando a essa questão de disciplina. Então, se é algo muito fácil, tem que desconfiar de quem está falando isso. E eu acho que com esse fechamento, essa volta que a gente deu para a disciplina, acho que a gente pode estar chegando ao fim desse nosso episódio. Andrelli, foi muito massa conversar contigo, bater esse papo. Queria saber se tu quer deixar aí tuas palavras finais, o que tu tem aí para dizer para esse público aí que te acompanha, tanto os profissionais aí da saúde, nutrição, como também o público aí dos empresários, né, executivos aí do LinkedIn.
Bom, primeiro quero agradecer o convite, realmente foi fantástico o nosso bate-papo, ansiosa para ver o resultado. E, claro, eu sempre busco trazer essa mensagem que eu falei, de equilíbrio, de você conquistar a autonomia alimentar. Continuo publicando no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Então, para quem quiser me encontrar, no Instagram me encontra como andriele.nutricionista, são com 2 Ys, ANDRYLY.pedroso. No. Não, Deixarei os links aqui embaixo no YouTube, no Spotify, na sua rede preferida. Deixarei os links para vocês seguirem. Bacana. Eu já confundi, porque é andriele.nutricionista no Instagram, no YouTube é Andriele Pedroso Nutricionista, no Spotify, Andricast e no LinkedIn, Andriele Pedroso. E para quem quiser acompanhar também o meu blog, conteúdos que eu publico no meu site, www.andrielepedroso.com.br. Lá também tem muita informação. E para quem quiser mais informações sobre consultas, mentoria, o meu livro, pode acessar tudo pelo meu site, andrielepedroso.com.br. Andriele, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo tanto quanto eu. E até o próximo episódio. Até mais!